Estamos online, estamos com o pessoal de casa já. Bom dia para todo mundo que está aqui. A gente está, na verdade, inaugurando, né, a Escola Avance. A gente passou por algumas mudanças na igreja aí na parte de ensino, né? O pastor Daniel desenhou toda a parte de ensino nova. Tem o Eleve, tem o Avance agora, e tem mais um que eu sempre esqueço o nome, que é o das células. Isso aí, a minha memória está ruim. Luciana, Escola Avance, Escola Eleve, qual a terceira? Eu sempre esqueço, cara. Você lembra? Está em todas, né? Luciana está em todas, mas o pastor Daniel reformulou toda a parte de ensino, e a EBD, que remete à escola bíblica só dominical, agora é a Escola Avance, porque a gente não vai ficar mais preso só aqui no domingo, né? Com o pessoal de casa, a gente está também fazendo um curso online, e esse curso online, o cara pode assistir na segunda, pode ser escola bíblica segundal, escola bíblica da terça, da quarta. Então é só mudança de nome. A gente vai continuar aqui todos os domingos estudando. Para a gente aqui vai ser uma EBD, mas para o pessoal que está de casa, não necessariamente é no domingo, e a gente também aqui, quem está aqui, se quiser rever a aula, enfim, a gente não vai ficar mais preso ao domingo. É por isso que o pastor Daniel mudou o nome, e agora a Escola Avance é no sentido da gente avançar no conhecimento, né? A gente, nas outras escolas que nós temos na igreja, a gente vai solidificando, né, o caminho do ensino, lá do básico, aí você vai aprofundando, e na Escola Avance a gente tem 2 cursos, tá? Um, o pastor Daniel que está gravando, e vai ser ele que vai tocar, que é de doutrinas batistas, né? A gente é uma igreja batista, a gente sabe que às vezes a gente fica um pouco assim, pô, meio chato, parte doutrinária, mas nós somos batistas, né? A gente chega no nosso vizinho e fala assim, olha, eu sou da igreja batista, e você não sabe direito o que é ser um batista. Aqui nesse curso que o pastor Daniel está tocando, que vai ser online, ele já começou a gravar, é de doutrina batista, e o outro curso aqui que a gente vai estar iniciando hoje, que são as cartas de João, 1 João, 2 João e 3 João, tá? Então o intuito aqui, óbvio que a gente não vai pular o básico, a gente vai falar o básico, mas também vai tentar aprofundar um pouco, para a gente aprofundar nos conhecimentos de Deus, do que tantos irmãos nossos estudaram tanto sangue foi derramado, né, através da história aí, de perseguições e tudo mais, para que o ensino que a gente está tendo aqui chegasse a nós. E às vezes a gente só fica ali no raso, no básico, né? O apóstolo Paulo fala muito do leite, né? Eu estou tentando falar para vocês coisas de alimento sólido, mas eu preciso falar do leite porque vocês ainda estão no leite. Então aqui o intuito não vai ser formar nenhum bacharel em teologia, não vai ser nem sobe vídeo. Aí para quem está de casa, vai ter questionário, que a gente não tem como ficar fazendo chamada para quem está em casa, né? Então quem respondeu o questionário em casa, a gente vai entender que estava na aula. E esse questionário, para vocês aqui não é obrigatório, mas se vocês quiserem, vai estar na descrição do vídeo, para a gente poder ver como é que a gente está assimilando, né, o que a gente está ouvindo na aula, tá? Então, na descrição do vídeo vai estar o link de inscrição, que é importante, tá? Você que tem celular, tem Instagram, sabe usar WhatsApp, não tem muita desculpa para não se inscrever online, mas quem não tem, fique à vontade de falar com a gente aqui, que a gente faz a inscrição manual mesmo, a gente fala com a Lu ou com a Angélica para a gente fazer a inscrição física, mas quem tem celular, né, hoje em dia a maioria das pessoas tem e consegue usar, a inscrição vai ser obrigatória. Eduardo, quero a revista. Você precisa se inscrever. Você só vai ganhar a revista depois que se inscrever. A revista é gratuita, a igreja faz o pagamento a gente, e para vocês é gratuito. E para quem está em casa, a gente não tem como ficar enviando revista. Também no link, na descrição do vídeo, vai estar um link com a revista virtual, com o e-book. É R$ 7,30, acho. O dinheiro não é para a igreja, tá? O dinheiro não é para a gente, é para a editora que fez. É mais para você ter o acompanhamento em casa. Então, na descrição desse vídeo aqui vai ter o link de inscrição, o link da revista e o questionário da lição. Cada questionário vai ser por lição. São 5, brigadão. São 5 questões, tá? 5 questões, cada uma valendo 2 pontos, para você tirar aquele 10 bonito depois da aula, tá? Dito isso, né, essa parte introdutória, vamos para o que realmente importa para a gente. Abra sua Bíblia aí em 1 João. Primeira carta de João, se você não está muito familiarizado com a Bíblia, lá para o finalzinho. Você abre em Apocalipse, vai voltando, aí vai ter Judas, aí vai ter terceira, segunda, e você vai chegar em 1 João de uma forma tranquila. Deixa aberta em 1 João, e hoje, por ser uma aula que ninguém daqui tem a revista, e também o intuito da primeira lição é uma visão geral,
A gente vai gastar alguns minutinhos aqui só para entender, né, que ponto da história que está 1 João, o que está acontecendo, por que a gente está estudando e por que é tão importante para a gente, tá? Então, vamos começar com a parte mais chatinha, que é a parte que, se você não quiser decorar, não quiser prestar muita atenção, não tem nenhum problema, mas é importante também no final das contas, tá? Ó, 1 João, 2 João e 3 João são cartas escritas por João, né? O próprio nome já entrega para a gente. Mas, como a gente bem sabe, na teologia, os caras gostam de vender livro, gostam de debater, gostam de chegar a conclusões, e tem uma minoria, e é minoria mesmo, que não entende que era o apóstolo João quem escreveu aqui. É uma minoria. Eles falam que, lendo as 3 cartas, e é uma verdade, em nenhum momento João se apresenta como João apóstolo. Ele fala, no máximo, que ele é o João o presbítero. Lá, em 2 João, ele entrega isso. E esses caras dizem que a gente, lendo o texto aqui, por João não ter falado expressamente que ele era o autor, que eles não podem afirmar isso. Eles falam, não, poderia ser João apóstolo, poderia, mas poderia ser qualquer João que fosse líder da igreja lá no início. Mas vou repetir, é uma minoria. É praticamente consenso que foi o apóstolo João quem escreveu aqui, lá por volta de 85 a 95 depois de Cristo, próximo do tempo que ele escreveu também Apocalipse, ou seja, só para a gente relembrar, quando Jesus chamou os 12, a gente tem uma imagem, às vezes, do Pedro barbudo, né? Cara mas Jesus chamou um monte de moleque. Para o judeu, depois dos 13 anos, ele é homem, né? O judeu, após os 13 anos, ele faz os cursos lá judaicos, ele se forma e ele se torna homem, para a vida mesmo social, ele é homem para todos os efeitos. E quando Jesus chamou os 12, é bem provável que a grande maioria ali tivesse entre 13 e 20 anos ali. Era molecada mesmo, era pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Lá na frente, Jesus entrega um pouco para a gente que talvez só Pedro fosse maior de idade, porque quando vem o versículo famoso de dai a César o que é de César, quem está pagando imposto é só Jesus e Pedro, todo o restante não. Então, a Bíblia dá alguns indícios disso. E por que isso é importante? Se eu estou falando aqui que essa carta foi escrita lá em 85 e 95 depois de Cristo, e a gente sabe que o ministério de Jesus começou com quantos anos? Jesus começou com quantos anos de idade? 30 anos. Então, é mais ou menos 30 depois de Cristo. Se ali no início, 30 depois de Cristo, vamos colocar que o João tinha 15 anos de idade, 60 anos depois, ele está com 75 anos, quase 80 anos. Então, aqui, João já é um cara experiente. João já não é mais o garoto lá no início. João aqui já tinha vivido muita coisa através do Evangelho, muita perseguição. E aqui, diz a tradição, a gente não tem como afirmar, que ele estava em Éfeso. A carta aos Efésios, que Paulo escreve, né, às igrejas lá de Éfeso, é bem possível que o João estivesse por lá escrevendo essa carta, e já na reta final da vida dele, talvez ele nem soubesse que em pouco tempo ele estaria na ilha de Patmos, preso, né, e revelando para a gente o Apocalipse que Jesus mandou ele escrever. João era um grande líder da igreja, ele liderava uma série de igrejas, as igrejas do Apocalipse, né, que Jesus manda ele escrever as cartas, Esmirna, todas aquelas igrejas lá, que acho que são 7 igrejas que ele escreve, ele pastoreava aquelas igrejas, ele era um grande líder ali. Eu falei que tem uma minoria que entende que João não escreveu. E por que a grande maioria, quase consensual, vou botar em 99,9% das pessoas, acreditam e creem que João é o apóstolo que escreveu o Evangelho de João e também o Apocalipse? Vamos ler aqui só para a gente começar a já ter uma ideia inicial. 1 João, capítulo 1. A minha versão pode estar um pouco diferente da sua, mas dá para a gente acompanhar. Ele diz assim... Oi? É a Almeida 21. Almeida 21. Vamos lá. João 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Nesse versículo aqui a gente vê que era alguém que era discípulo de Jesus ao ponto de ser testemunha ocular, que vimos com os nossos olhos e contemplamos e as nossas mãos apalparam. Então era alguém que não era só um seguidor de Jesus da multidão, né, que estava lá ouvindo Jesus, mas aqui pegou em Jesus, que abraçou Jesus, que apalpou Jesus. Então nós estamos aqui diante de um João que era testemunha ocular, que era tão próximo a ponto de apalpar a Jesus. Versículo 2: pois a vida foi manifestada, nós a vimos,
damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Quando a gente lê assim, versículo 1, que era desde o princípio, o verbo da vida, é a luz. Vocês lembram de alguém que escreveu isso? Vamos abrir lá o Evangelho de João. Então, essa é o grande ponto de divergência com os que pensam que não foi João, o apóstolo que escreveu, foi algum João. Né? Como eu falei, eu esqueci de comentar um detalhe, se assemelha um pouco à situação que a gente tem com a carta aos Hebreus. Hebreus a gente não tem ideia quem escreveu, tá? Tem lá uma discussão se foi Paulo, se foi Apolo, ninguém sabe dizer quem escreveu Hebreus. A carta de Tiago, que nós estudamos aqui, também tem uma discussão, porque nem Hebreus, nem Tiago, nem as cartas de João, quem escreveu falou assim, eu sou o autor. Então, a ideia que passa para a gente é que eram pessoas tão conhecidas que eles não se preocuparam em se apresentar. Paulo fazia isso porque Paulo era um cara metódico, era um cara que não queria deixar furo, então ele sempre se apresentava, quase sempre se apresentava nas suas cartas. Pode falar. Sim, sim, sim. Não, com certeza. Esse detalhamento mais, né? Eu concordo, também é a minha visão. O Paulo demorou um tempinho, né? Depois que ele se converteu, foram quase 20 anos aí para o grupo de apóstolos aceitar ele, está lá em Atos. A galera tinha um pé atrás, com razão, né? Com razão, porque ele era um cara que perseguiu a igreja durante muitos anos. E também a minha opinião é que ele não queria restar dúvidas de quem ele era, né? Para não ter nenhuma dúvida. Mas Tiago, quando a gente estudou Tiago, a gente chegou à conclusão que era o Tiago, irmão de Jesus, que escreveu lá Tiago, a gente conseguiu chegar nessa conclusão. Hebreus a gente não consegue, inclusive Hebreus vai ser a nossa próxima revista, tá? Do segundo quadrimestre aí de ensino, a gente vai estar estudando Hebreus. E aqui João é a mesma coisa, só que, cara, a gente leu lá, ele fala de luz, fala do verbo da vida, fala no princípio. E João 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e ele era a luz dos homens. Ou seja, a linguagem só do início da carta, claro que eu estou pegando um recorte muito pequeno, mas é para a gente ter uma percepção bem na nossa cara aqui, e a forma de escrever é muito parecida. João tinha também uma característica dele, que é como se fosse não sei se é um lado poético, não sei se é um estilo, mas ele não falava dele mesmo. Ele era o discípulo a quem Jesus amava, ele é aquele que repousou o rosto nos ombros de Jesus. A gente até vai ver aqui alguns versículos que às vezes ele fala assim, tinham 2 discípulos lá, um era Tiago, e o outro ele não fala quem é, porque era ele. Né? Tem até uma brincadeira que o pessoal fala que assim, o único evangelho, Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, eles contam mais ou menos a mesma sequência, as mesmas histórias com visões diferentes, né, perspectivas diferentes, mas as mesmas histórias, e nenhum deles chama de João como o discípulo que Jesus amava. Quem diz isso é o próprio João. Tem uma galera que brinca com isso, né? Eu sou o discípulo a quem o mestre amava, assinado, eu mesmo, né? Mas era uma forma que ele tinha de escrita, era uma forma que ele tinha de se expressar, e 1 João, 2 João, 3 João, ele não cita o nome dele, assim como também no Evangelho, tá? Dita essa parte mais chata, né, histórica, de tempo, de contexto e tudo mais, para fechar, a gente precisa lembrar o seguinte, essas 3 cartas, a primeira carta, ela é uma carta geral. Não, mas quem trancou? Tá trancando.
Lucas, eu tenho a chave ali na minha mochila, na parte menor, na bolsa menor. Vamos lá. A primeira carta é uma carta geral. Ela não foi escrita para uma igreja específica. Lembrando que na época não tinha prédio de igreja, tá? Eram casas que as pessoas se reuniam. E a primeira João é uma carta circular, como também Tiago era uma carta que, diferente a carta aos Efésios, a carta aos Coríntios, a carta aos Romanos, a igreja de Roma, não era uma carta com endereço certo, era uma carta para ficar circulando. Então, a gente entende que tudo que está aqui nessa carta também se aplica a nós hoje, porque é uma carta circular para as igrejas. 2 João e 3 João são cartas já específicas. 3 João é para Gaio e a 2 João tem lá um debate que a gente vai chegar lá na aula, mas eram para casas específicas, problemas específicos. Tá? Para as 3 cartas tinha um pano de fundo do negócio que a gente já viu bastante na nossa revista, que a gente estudou as 2 cartas de Paulo aos Coríntios, que é um negócio chamado gnosticismo. Aí tu fala, pô, palavra estranha, cara, palavra complicada, um negócio que eu não consigo entender. Basicamente, o gnosticismo era uma crença grega lá da época, que era muito comum, e tinham 2 problemas principais. O grande problema principal aqui eram os eruditos, eram os estudados, ou seja, eram pessoas com muita influência. Era o cara que, se fosse abrir a boca, convencia você, falando por A mais B, que o que ele está falando é o certo, porque ele estudou, ele chegou lá. Isso estava influenciando as igrejas em alguns pontos. E o segundo grande problema era, para essa crença, tudo que era matéria, tudo que é corpo, tudo que é carne é ruim. Aí você pode pensar, não, Eduardo, realmente isso faz sentido, né? Porque a carne é fraca, né? A carne, a gente está aqui caído, o espírito é o que vivifica a gente, que fortifica a gente. Mas na visão deles era, se Jesus realmente fosse Deus, se Jesus realmente fosse o Cristo, se Jesus fosse bom, ele não teria ressuscitado, porque o que é carne é ruim. E Jesus mostra que, na verdade, a gente que estragou o negócio lá atrás em Adão, a gente que desvirtuou o sentido da carne, e que ele, e em Jesus, ele veio para ressignificar esse troço todo. Ele dará para a gente um corpo glorificado que não mais será sujeito ao pecado. Ou seja, quem crê em Jesus, crê na ressurreição de mortos. Quem crê na ressurreição de mortos sabe que por si só a carne é carne. Quem vai tornar santo ou não é o Espírito Santo de Deus, é Jesus Cristo através do seu sangue. Então, essa teoria gnóstica da época dos gregos estava influenciando a igreja. Paulo escreveu muito sobre isso, Lucas escreveu sobre isso, e João também vai se preocupar em escrever que Jesus Cristo é Deus, Jesus ressuscitou, e nós ressuscitaremos com ele em nome de Jesus. Então, esse é o contexto histórico, né? João, já no final da vida, lá com seus 70, 80 anos, quase chegando na ilha de Patmos para ficar preso, a gente chegou à conclusão aqui que João é o apóstolo João por conta de várias similaridades que tem do Evangelho de João com 1 João. Outro ponto importante, João, depois de Paulo, foi o cara que mais escreveu no Novo Testamento. João escreveu o Evangelho de João, 1º, 2º, 3º João e o livro de Apocalipse. Cada livro que ele escreveu tem um propósito diferente. O Evangelho de João era apresentar Jesus como Senhor e Salvador, como aquele que estava no princípio, o verbo que nada que foi feito, nada que foi criado não passou por ele. Tudo que existe e subsiste, como Paulo depois fala também em Colossenses, passou por intermédio do poder do nosso Senhor Jesus. Ele se preocupa em apresentar Jesus aos que não criam. 1ª, 2ª, 3ª João e Apocalipse é para o cristão, é para a gente. Aqui ele não está mais tão preocupado em provar para a gente que Jesus Cristo é o Senhor, que é o Messias. Isso ele já fez no Evangelho. Aqui ele vai aprofundar. Beleza, você acredita que Jesus é o teu Senhor, que é teu Salvador, que ele é suficiente, que o sacrifício dele foi importante? Esses textos aqui são para vocês. Não é mais, eu não vou mais perder tanto tempo, entre aspas, né, explicando quem ele é, porque vocês já sabem agora. Saber quem ele é demanda algumas coisas, demanda você a viver uma vida conhecendo ele. Uma coisa que João fala mais ou menos umas 50 vezes a palavra amor nessas 3 cartas. Então, se os professores aqui repetirem muito o amor, não é porque a gente está com pouco conteúdo para falar, não, é porque é importante. Porque João se preocupou com isso. E o grande lance que a gente tem que ter desde essa primeira aula aqui, e a gente já falou isso algumas vezes nas nossas aulas, que o amor bíblico não é só o amor poético, o amor apaixonado do namorado com a namorada, do marido com a esposa, do pai com o filho. É um amor que demanda obediência. Jesus escancara para a gente que quem ama ele é aquele que obedece os mandamentos dele.
E amar o seu irmão não é chegar pro Lucas, fazer um poema pro Lucas, falar, ó, Lucas, como és belo. Não é isso. É no dia que o Lucas fizer alguma coisa que me chateie e ele vier pedindo perdão, eu o perdoe. Se acontecer alguma situação, estou pegando você, Lucas, porque a gente tem mais intimidade, tá? E se o Lucas fizer uma coisa comigo absurda e eu tiver que suportar isso, tiver que relevar isso, eu vou fazer isso. Não é um amor só de paixão. Amar o amor apaixonado, o amor de pai para filho, de irmão para irmão, isso é amor também. Eu não estou dizendo que não é, mas o amor bíblico é aquele que obedece os mandamentos de Deus. E Jesus resume ele em amar o próximo, amar a Deus de todo o coração, toda a alma e todo entendimento, ou seja, seu coração, sua emoção, sua alma, aquilo que move a sua vida e o seu entendimento. Às vezes a gente deixa isso um pouco de lado, né? O seu entendimento, o seu estudo, com toda a sua força, e ao próximo como a você mesmo. Então, o grande desafio que nós teremos, além de ter mais cadeira, né, que eu estou achando que a sala está começando a ficar pequena, é de amar não só da boca para fora, amar não só no status lá do Instagram, nos stories do Instagram, não só num poema bem feito, mas no dia a dia, quando o calo aperta, quando a vida em comunidade, a gente sabe que não é fácil, nem sempre a gente vai ter a mesma visão, nem sempre a gente vai ter a mesma concordância em algum assunto. Eu e a Luciana, a gente está lá no grupo da diretoria, né? Quantas vezes surge um assunto lá, cada um tem uma ideia. Cara, faz parte. Agora, o que é amar é respeitar a opinião do outro, é ter uma visão que cada um tem, pela multiforme graça de Deus, uma personalidade, um dom que Deus deu, e isso é para somar para o reino, né? Deus não fez um monte de robô, todo mundo igualzinho aqui, todo mundo vai começar a andar tatuado, com uma barba bem feita, como o Lucas, nem todo mundo. Vou parar por aqui, tá, Lucas? Vai ser por aqui. Torce para o Júnior chegar, se o Júnior chegar, aí vira para ele. Deus não criou a gente para ser um monte de robô igual. Ele nos criou a imagem e semelhança dele. E ele tem uma multiforme graça. A gente não consegue colocar Deus numa caixinha. É por isso que a gente consegue ver um culto lá na África, os caras com turbante, tudo colorido, com tambor, a gente aqui com guitarra, bateria, igrejas que não tem nem isso, só no gogó. E tudo isso é o povo de Deus. Todos nós somos um em Cristo, porque, independente das nossas diferenças, nós somos um através do Espírito Santo dele, não é pelos nossos méritos, nem por quem somos, mas somente por ele. Então, esse é o contexto histórico. Aí a pergunta que a gente pode se fazer aqui é: quem é João? Quem é esse apóstolo João? Beleza, conheço, já ouvi falar, já li o Evangelho, já li as 3 cartas, já li Apocalipse, não entendi muito, que lá é complicado mesmo, mas quem é esse João? João era filho de Zebedeu. Vamos abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. A gente vai, para começar a gente entender quem era João, a gente vai saber, ou tentar descobrir quem era a família dele, né? Marcos, capítulo 1. A partir do 14. Marcos 1, a partir do 14. Diz assim: depois que João foi preso, João Batista, tá? Esse aqui não é o João apóstolo. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi a Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus propagou o mesmo discurso que João Batista estava lá preparando o terreno para que ele chegasse, pregando o evangelho de Deus, pregando a chegada do reino e pregando o arrependimento. Jesus continuou. Versículo 16. Andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão, que é Pedro, e André, seu irmão. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde a mim, e eu vos tornarei pescadores de homens. Então, imediatamente, eles largaram as redes e o seguiram. Passando um pouco mais adiante, Jesus viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles passaram a segui-lo, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Então, João, filho de Zebedeu. A revista, quando vocês forem pegar, eu comentei aqui, você quer ter revista? Tem que se inscrever. Só quem se inscrever lá no link que está lá no grupo de informes vai pegar a revista. Até no finalzinho da aula a gente dá um tempinho aqui para rapidinho fazer no celular. Eduardo, eu não tenho... não sei mexer no celular, não consigo fazer, não tem problema. Você vai ganhar a revista, a gente vai fazer a inscrição de outra forma, tá? A revista dá a entender que Salomé, que era irmã de Maria, ou prima de Maria, ninguém definiu muito bem, seria a mãe
de João. Eu não vou afirmar isso aqui porque a gente não tem como bater essa tecla. A gente tem certeza que Zebedeu era o pai e tem essa possibilidade de Salomé ser a mãe de João e que seria um dos motivos de lá na cruz Jesus falar: João, eis aí a tua mãe, para Maria, né? Maria, mãe de Jesus. Maria, eis aí teu filho, como se fosse tudo continuar em casa, porque eles eram parentes, tá? Tem essa possibilidade. Eu não vou afirmar aqui porque tem toda uma discussão e não é o intuito da gente. A gente precisa saber que ele é filho de Zebedeu. Tem uma grande chance também, um estereótipo, né? Uma visão que a gente tem às vezes errada. A gente pensa que os discípulos pescadores eram os da base da sociedade, assim, trabalhadores que não tinham muito dinheiro. E, na verdade, é uma visão bem errada, porque, na época, a pesca e o cara ter barcos, e como a gente leu aqui, né, no versículo 20, eles passaram a segui-lo, né, Tiago e João passaram a seguir Jesus, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco, ou seja, não era só os barcos que eles tinham, mas eles tinham empregados também. Era uma mini empresa, e a pesca, na época, era uma das principais fontes de renda, assim. E, pô, peixe lá é muito difícil, né? Eu não tenho conhecimento de ter bois, assim, em profusão. A gente sabe que tem carneiro, tem algumas coisas assim, mas o que era, de fato, comercializado ali eram os peixes. Então, bom dia, era possivelmente uma família de classe média, né? A família de João. Por que eu estou falando isso? Às vezes a gente tem uma tendência de enxergar que a humildade que Jesus pede da gente, né, a pobreza de espírito que Jesus pede da gente é só a material. Jesus pode pedir seus bens, Jesus pode pedir que você tenha uma vida mais humilde no sentido financeiro, mas o que é importante a gente ver aqui, e quando a gente vê a cara dos 12, cara, dos 12 tinha pescador, tinha cobrador de impostos, tinha um pouco de tudo ali. Jesus não estava preocupado, como eu falei, em pegar um estereótipo certinho, não, esse aqui preencher os requisitos aqui, até porque se ele fosse preencher requisitos de qualquer um deles lá e da gente, ninguém ia conseguir passar na prova, né? Se Jesus fosse pedir requisitos fixos, firmes, e que aquilo que fosse errado na gente, ele não fosse transformar depois, que a gente vai conversar um pouco sobre isso, fosse mudar, nenhum de nós passaríamos na prova de Jesus. Então, quando Jesus chama classe média alta, classe baixa, Jesus está mostrando que o evangelho é para todo mundo. A gente está em anos de eleição, né? O evangelho não é de esquerda, não é de direita. Jesus veio trazer o reino dos céus. Esquerda e direita é coisa nossa aqui. Se você tem para um lado para o outro, não tem. Tem algumas pessoas que também falam: se você for de direita, não tem como ser cristão. Se você for de esquerda, não tem como ser. Meu irmão, ser cristão é seguir a Cristo, acreditar no reino dele. Tá ciente que, se você acredita na esquerda ou na direita, defenda aqui, mas sabe que vai passar. A esquerda e a direita, quando vier o dia do juízo lá, que João escreveu para a gente, Apocalipse, tudo isso vai passar. O reino de Deus não vai ter discussão sobre isso. Jesus vai reinar soberanamente. Nós seremos da família dele, nós estaremos reinando com ele. Paulo escreve para a gente várias coisas e a gente fica se preocupando com isso. Não vamos nos preocupar em definir que o evangelho é para X ou para Y. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por todo mundo, esquerda, direita, centro, seja qual for. Jesus morreu por todos. E é isso que a gente vê quando ele chama os 12 e quando ele chama a gente também. Só de olhar aqui a gente vê quão diferente nós somos, e é isso que é o intuito da lição, da gente aprender de onde que veio João. Seu encontro com Jesus é o segundo ponto aqui. Como que João conheceu a Jesus? É bem possível que todos os apóstolos tenham sido discípulos de João Batista, tá? Isso é bem possível. A gente não tem isso muito expresso, mas ligando os evangelhos e o que está em Atos, a gente consegue ver que todos eles, pelo menos, foram batizados nas águas. E o cara que batizava nas águas, na época, era o João Batista. E para ser batizado por ele, eram pessoas que ouviam o que ele pregava, aquilo que ele estava anunciando, e decidiram, entenderam que aquilo era verdade e passaram a seguir ele. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, tá? A gente vai sair de 1 João. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do 35. João 1, a partir do 35. Diz assim: no dia seguinte, João Batista estava ali, outra vez, com 2 de seus discípulos. Lembra que eu falei, né? O João não fala dele mesmo. O João sempre fala dele em terceira pessoa, a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente. E olhando para Jesus, que por ali passava, disse: este é o Cordeiro de Deus.
Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e passaram a seguir Jesus. Voltando-se, vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhes: que desejais? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? E ele lhes respondeu: vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele se hospedava, e passaram o dia com ele. Era cerca da 10ª hora. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviam João falar e os seguiram Jesus. Ele não fala dele mesmo. Um dos 2 era Pedro, mas o outro ele não fala. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, era André, perdão. Encontrou seu irmão Simão Pedro e disse-lhe: achamos o Messias, que significa Cristo. Percebam, como eu falei, os evangelhos, eles narram histórias, a mesma história, só que de forma diferente. A gente acabou de ler Marcos, dizendo que Jesus estava passando, viu eles consertando a rede, falou: André e João, Tiago e João, venham comigo aqui, me sigam. Eles largaram a rede e foram, né? Largaram, inclusive, os empregados do pai, o Zebedeu lá. E aqui, João narrando, ele narra o mesmo episódio, só que uma outra perspectiva. Marcos, se você já leu Marcos, o Evangelho de Marcos parecia que João Marcos, né, que é aquele que Paulo brigou, Paulo deixou ele para lá e depois falou: pô, João Marcos é um cara muito importante no meu ministério, né? João Marcos parecia que ele não estava com tempo para perder. Você lê Marcos, você fica até sem fôlego, que é uma profusão de milagre, uma história atrás da outra. Você, às vezes, até tem que voltar um pouco. Calma, Marcos, calma, a gente tem que aí ler de novo. É uma aceleração. E ele, nessa correria, falou: ó, Jesus estava passando, chamou eles, largaram a rede e foram. E João, um cara mais poético, um cara que tem a preocupação maior, ele falou que nesse meio termo que eles estavam lá consertando a rede, que estava tudo acontecendo, eles estavam com João Batista, e João Batista viu Jesus passando e falou: esse é o Cordeiro de Deus. Aquela remissão à Páscoa, né, que a gente já estudou várias vezes, e Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que é o sacrifício suficiente, final, e que nada mais a gente precisa fazer do ponto de vista de sacrifício de animal, sacrifício de vida, porque Jesus já pagou tudo o que tinha que ser pago na cruz. Nós cremos que o sacrifício de Jesus foi suficiente. E é assim que João e ali Tiago, seu irmão, são apresentados a Jesus. É através do seu mestre que estava ali, João Batista, que eles eram discípulos dele. Jesus passa e ele fala: esse é o Cordeiro, é esse que a gente está esperando, esse é o Jesus Cristo. Outro detalhe, né, que às vezes a gente pode confundir: Jesus Cristo, Cristo não é o sobrenome, né, a família, né? Jesus Cristo, José Cristo, Maria Cristo. Cristo é o título, é o Messias, é o esperado, é o enviado, é o ungido de Deus, aquele que veio cumprir todas as promessas que estão lá no Antigo Testamento. Então, é dessa forma que João conhece a Jesus e mostra para a gente a importância que nós temos de, conhecendo esse Jesus, de apresentar esse Cordeiro de Deus para os próximos irmãos que nós teremos, né? Não é para a gente aprender isso e guardar, é para a gente anunciar. João sabia que Jesus era o Cordeiro e João olhou: caramba, aí está passando o Cordeiro ali, que maravilha esse cara. Não, ele anunciou, ele gritou para quem quisesse ouvir ali: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Ele era um dos 12 apóstolos, e para a gente fechar a aula, uma parte que eu achei muito interessante que a revista trouxe e que eu nunca tinha visto ninguém pontuando assim de uma forma tão bem feita e que eu nunca tinha parado para pensar. Qual é a primeira palavra que a gente pensa quando a gente pensa em João? O que mais ele falou? A gente conhece ele como discípulo do amor. E conhecendo ele como discípulo do amor, a gente pode pensar: pô, João devia ser um cara de trato fino, um cara gentil, né? Um cara que pensava no próximo, um cara com coração de ouro, né? Aquele cara. E quando a gente vai ver a Bíblia, a gente vê que João não era esse cara. Ele se tornou esse cara depois que ele foi aprendendo com Jesus, ainda com Jesus, vivendo no dia a dia com Jesus, ele fazia algumas coisas meio esquisitas. Primeira coisa, Jesus apelidou, olha que engraçado, não é só a gente que dá apelido para os outros, não. Tudo bem que às vezes a gente dá apelido, né, para insultar, tá? Estou falando de apelido para insultar, para deixar a pessoa chateada. Mas Jesus também dava uns apelidos. E você já deve ter ouvido, que Jesus chamava Tiago e João de os filhos do trovão. Aí você pode pensar: não, trovão? Eles deviam ter a voz igual do pastor Raimundo, né? Igual do pastor Daniel, que não precisa nem de microfone. Trovão de imponência, né? De ser importante, de impactar. Não, cara.
Jesus usou uma palavra no aramaico que é a Boanerges, que significa filhos do trovão, é no sentido ruim, é no sentido da explosão, da impulsividade, de quem não consegue controlar a boca, que tem pensamentos que são expostos de uma forma que não era para ser exposto. São pessoas de pavio curto, ou seja, Tiago e João eram uma duplinha sinistra. O Filhos do Trovão não é nada de bom. Jesus que deu esse apelido para eles, isso está lá em Marcos capítulo 3, 17. Outra coisa muito estranha dos dois, geralmente a gente vai falar de Tiago e João, tá? João possivelmente era o mais novo, porque na Bíblia, tanto da parte de primogenitura quanto de importância, sempre colocam um nome antes do outro. Tiago e João, no início do ministério era Barnabé e Paulo. A partir do momento que Paulo começou a ficar mais proeminente, virou Paulo e Barnabé. A Bíblia tem a forma de escrita bíblica, nada é à toa aqui, tem sempre uma coisa. Então o João possivelmente era mais novo e ele meio que seguiu o espaço do irmão, mas era o João fazendo. Outro ponto esquisito, está lá em Marcos 10, instigados pela mãe. A gente sabe que a gente tem que honrar pai e mãe. A gente sabe que, eu vou até tirar do contexto de pai e mãe, os mais velhos geralmente têm conselhos bons, mas nem sempre, tá? A gente sempre tem que passar pelo filtro da palavra de Deus, ver as coisas acontecendo, porque nem sempre as coisas são boas. A mãe dos dois virou para eles, Jesus falou que vai reinar, né? É o Messias, ele é o rei prometido, ele vai tomar conta de tudo e ele falou que o reino dele vai ser eterno. E se vocês forem pedir lá para ele, um à direita, outra à esquerda dele, do trono dele, né? Vai lá, pergunta. Aí eles, em vez de pensar assim, mãe, você está viajando, pô. Que absurdo. Não, ele fala, caramba, é uma boa ideia. Vou lá perguntar para Jesus. Eles vão lá e perguntam para Jesus e falam, cara, vocês não entenderam ainda, cara. Vocês não entenderam que não é, o reino é meu, eu vou governar, eu vou reinar sobre tudo e todos os joelhos se dobrará o meu nome. Mas não é isso aí que vocês têm que alcançar, vocês têm que estar preocupados em pregar o evangelho. Outra situação estranha. Um cara estava expulsando demônios em nome de Jesus Cristo. Nada de errado, não estava pregando heresia, não estava cobrando dinheiro, ele estava expulsando demônios em nome de Jesus. Tiago e João olharam aquilo e falaram, que absurdo, calma aí, deixa eu ver aqui no hall de membros aqui. Não tem o fulaninho de tal aqui. Meu amigo, você não pode expulsar demônio em nome de Jesus, você está proibido. Eles chegam animados, vai ver a falta de percepção. Mestre Jesus, não sabe o que a gente fez, você vai ficar orgulhoso da gente. Tinha um cara expulsando demônios em teu nome, a gente proibiu ele. E Jesus fala, Jesus não pergunta, Jesus afirma, isso está lá em Marcos 9, 38 a 41. Jesus afirma para ele assim, vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês não entenderam. Se ele não é contra nós, ele é por nós. Se ele está expulsando demônios em meu nome, é porque meu nome tem poder. E eles não estão pregando contra nós. É diferente, tá, de algumas situações que nós vemos hoje em dia, que muitas vezes nem é expulsão de demônio, tá? É teatro, aquela entrevista lá que você está pensando mesmo, que às vezes tem lá na TV. O cara entrevista, tal, aí, não sei o quê. Aquilo lá é estranho, tá? Se não está deturpando o evangelho, se não está pregando heresia, se não está cobrando dinheiro para fazer isso, se não é contra nós, é por nós, é isso que Jesus ensina para eles. Eles não tinham essa autoridade, eles não tinham entendido isso. Só que na cabeça deles eram tão grandes e importantes que eles poderiam fazer isso. E para finalizar, não estou tentando acabar com... Eu vou chegar lá e ele virou o discípulo do amor, tá, gente? Isso aqui é só para a gente ver que Jesus não está procurando pessoas perfeitas. Aquela história de primeiro eu vou me acertar, primeiro eu vou parar de pecar, primeiro eu vou andar com a roupa tal, primeiro não sei o quê, para depois seguir a Jesus, a gente vai ver que não é bem assim. E para finalizar, para a gente ver a personalidade dos caras, de tanto o Tiago quanto o João, mas a gente destacando o João, Jesus, em determinado momento, isso está lá em Lucas 9, falou assim, vou enviar 2 mensageiros para uma vila que tinham samaritanos morando, para avisar para eles que eu estou chegando lá, para arrumar uma hospedagem, algum lugar para eu ficar. Ele enviou esses mensageiros, e eles voltaram e falaram assim, barraram a entrada de Jesus lá, eles não querem saber de Jesus não. Tiago e João pensaram o seguinte, que absurdo, eles estão embarreirando o mestre, o rei dos reis. Eles viram para Jesus com mais uma ideia genial e falaram assim, Jesus, a gente pode orar para mandar fogo do céu, ou seja, cair meteoro, fumegando fogo do céu, para queimar eles vivos? Mulheres, crianças, senhoras, queimar todo mundo vivo porque eles não quiseram te receber? Aí Jesus fala, meus amigos, vocês não entenderam, aprendai de mim que sou manso e humilde.
Pô, Jesus, ele que ia receber todo o pecado do mundo lá no madeiro, ele que ia sofrer tudo que sofreu, falou, calma, cara, não é assim. Essa fase aí de fogo do céu passou, talvez tenha ficado lá para Elias, ficou um negócio lá atrás, mas eu vim trazer o reino de Deus de uma forma definitiva. Tudo o que aconteceu lá atrás, a gente vê, né, no Antigo Testamento muitas guerras, muitas batalhas, aquilo lá era sombra do que haveria de vir. Aquilo lá era necessário para o povo entender que havia um Deus forte e poderoso que iria governar e que ia enviar o Messias para acabar com tudo. E esse Messias, na cabeça do judeu, e é o grande problema deles até hoje, seria mais um rei militar desse que viria para tirar o jugo lá na época de Roma, ia acabar com o Império Romano, ia libertar todo mundo, e Jesus ia governar com força e poder, com essa espada. E Jesus entra na cidade montado num burrinho, Jesus vai pregando amor, Jesus deu lá as chicotadas lá no templo, mas foi nos religiosos, naqueles que estavam vendendo a fé. Jesus também não era só o paz e amor, né? A gente sempre fala isso, Jesus deu uma chicotada lá, xingou de raça de víbora, Jesus fez algumas coisas assim, que se você for do Jesus paz e amor, não, Jesus era totalmente contra a violência. Cara, Jesus vai trazer a espada no dia do juízo, né? Só que a diferença é que a régua que Jesus traz, a espada que ele trará, não é na base do que eu acredito, no que o Ricardo acredita, no reino dele e na soberania dele, e a gente sabe, e a gente crê que Jesus tem todo o domínio de tudo, tudo é dele. Por que eu estou falando disso? Por que é importante? É para acabar com a imagem do apóstolo do amor? Claro que não. Isso aqui é para que a gente não se iniba de querer conhecer Jesus pelas nossas falhas. Se a gente for parar para acertar tudo, para depois conhecer Jesus, meu amigo, sinto te informar, mas você nunca vai conhecer Jesus. Se você for esperar você se acertar completamente, a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer na terra. Todos nós só somos justificados através do sangue de Jesus, através dele. É isso que a gente precisa entender. A gente se tornar crente, a gente entender que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias, isso muda a gente. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai continuar tendo as nossas falhas. Mas é impossível qualquer pessoa que tenha conhecido verdadeiramente a Jesus e que não tenha sofrido nenhum tipo de transformação de mente. Eu lembro que, quando eu era mais novo, o meu apelido era Coração de Gelo. Era um cara bem insensível. O cara, não me emocionava com nada. E, cara, depois que Jesus me quebrou, eu me emociono. Até a Priscila às vezes brinca, a Bio Júnior, né, que eu me emociono em algumas aulas, né, quando eu estou falando do porvir, quando eu falo da obra redentora de Jesus. Eu não era assim, cara. Jesus que me fez assim. E tem tanta coisa ainda que nesse caminho eu preciso ajustar e eu vejo o quão pecador eu sou ainda, o quão errado. E isso não deve servir para a gente ter culpa e parar a caminhada. A culpa é do pecado. A culpa é do diabo, é do inimigo, é de Satanás. E não é para você viver de qualquer forma, tô nem aí, não é isso. É você entender em constrangimento que a graça que Jesus derramou sobre você é tão grande que ela superabunda o pecado que você comete. Que aquilo que você faz e você entende que é errado, você vai lutar contra... Às vezes, a gente estudou rapidamente, né, o espinho da carne, uma das possibilidades era que Paulo tinha algum tipo de pecado, talvez não seja isso, mas você não vai ficar livre dos pecados, você não vai ficar livre das tentações, mas você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você que vai te possibilitar vencer o pecado. O grande lance de você ser cristão é você entender que tem uma vida mais sublime, tem uma vida melhor. A vida que Jesus quer é muito além de todas as preocupações que nós temos aqui, e é assim que eu queria encerrar e fazer um resumo, né, do que a gente viu e do que a gente vai ver. As cartas de João, ele vai se preocupar em 2 grandes sermões, na verdade, que Deus é luz e que Deus é amor. E dentro disso ele vai destrinchar, vai detalhar e vai explicar um monte de coisa aqui muito legal. Mas o grande lance aqui não é só para a gente aprender, é para a gente conseguir praticar. É entender que, assim como João era um cara ambicioso, impulsivo, assim, a gente pode puxar os personagens bíblicos. Davi era um cara que era segundo o coração de Deus, mas cometeu um monte de barbaridade. Moisés, um pouco antes de se tornar o líder do povo, e antes de receber as tábuas da lei, e tudo o que aconteceu, ele tinha acabado de assassinar um cara. Então, seja você homicida, seja você mentiroso, seja você qualquer um da lista de pecados que você conseguir imaginar, saiba que todos eles foram perdoados em nome do Senhor Jesus por meio do sacrifício que ele fez lá na cruz. Porque nesse amor,
que Jesus tem por nós, nesse amor que a gente vê lá em João 3,16, é um amor que não faz sentido na nossa justiça humana. O primeiro pensamento que a gente tem quando a gente vê um homicídio, um abuso, alguma coisa assim, esse cara merece morrer. Só que a gente para a nossa mente, na nossa justiça, como se a gente fosse uma pessoa, como se nós fôssemos pessoas que a nossa régua de justiça é muito boa. O Eduardo é um cara tão ilibado que ele tem a moral, a justiça e tudo que for possível do ponto de vista de autoridade para julgar aquele cara ali merece morrer. E você, quando olha para dentro, você não percebe às vezes que, como nós vamos aprender com João, se você odiar o seu irmão, você é homicida. Você é assassino. João usa algumas palavras. Se você diz que ama a Deus, a quem não vê, mas não ama o seu irmão, você é mentiroso. Então João, que era o apóstolo do amor, também dava umas pedradas, assim como Jesus, né? Jesus várias vezes, de uma forma mansa e suave, cara, quando você lê o Sermão do Monte, tem tanta coisa ali que, nossa, que bonito, mas se você for ver, meu amigo, é pancada na gente. E como eu estou falando, as cartas de João são cartas para nós cristãos. Então é para a gente entender, se a gente estiver seguindo no caminho correto, mantermos firmes para continuar trilhando, e se a gente estiver num caminho esquisito, um caminho errado, recalcular a rota, porque há tempo. Jesus morreu por nós, Jesus se entregou por nós, Jesus viveu uma vida de sacrifício em várias formas, iniciando ele abrindo mão da sua glória para descer aqui para se tornar humano, e o sacrifício dele foi muito caro. O custo, o preço pago lá, o alto preço pago na cruz, que é o sangue dele, foi muito caro para que a gente estivesse aqui hoje vivendo uma vida alheia ao que ele deixou para a gente. Pode falar, Lu. É verdade, é verdade. E as vezes que Jesus foi duro, geralmente foram contra religiosos, né? Eram caras que eram duros também. Então ele tratou quem deveria tratar na sabedoria dele, né? E a grande maioria das vezes realmente foi em mansidão. Então, para a gente fechar aqui, ó, as revistas estão aqui, tem mais revista lá em cima, tá? Para pegar a revista tem que se inscrever. Se inscreveu, fala comigo aqui, Eduardo, me inscrevi, eu te dou a revista. Tem questionamento, questões feitas dessa lição aqui. Cada lição vai ter um questionário, tá? O link sempre vai estar na descrição de cada aula, tá? Vou tentar ver se eu mando também no grupo de informes. Para quem estiver em casa, a gente não vai mandar revista, mas você pode comprar no link que também vai estar, R$ 7,30. Não é um dinheiro que vai vir para a igreja, é um dinheiro que vai para a editora, é um e-book, né? uma revista digital. E a gente vai caminhar aí na Escola Avance, estudando as cartas de João, o apóstolo do amor, o apóstolo que mais escreveu livros no Novo Testamento depois de Paulo, um cara que era tão querido por Jesus, que fazia parte do ciclo mais fechadinho, né? Pedro, Tiago e João. Quando o bicho pegava, eram os três que estavam mais perto de Jesus. Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, que ele não queria que aquilo se espalhasse, ele chamou Pedro, Tiago e João para estar com ele. No Getsemane, na transfiguração do monte, quando estava mais próximo do negócio e Jesus precisava de quem ele mais confiava perto, Pedro, Tiago e João estavam lá, e é com esse camarada que a gente vai caminhar os próximos 17 domingos, buscando, através dos escritos dele, como eu falei no início da aula, muito sangue foi derramado, gente. Muita gente morreu para que a gente tivesse acesso a isso aqui, e por várias vezes a gente deixa de lado. Hoje tem gente que morreria para ter isso aqui. Lá na China, nas igrejas subterrâneas, no Oriente Médio, tantos países aí, tem vários vídeos, se você for pesquisar, você consegue achar fácil isso, de gente que recebe o Evangelho de Marcos, ou o Evangelho de João, ou o livrinho que tem salmos e alguns evangelhos, e começam a chorar porque eles não tinham acesso àquilo, e a gente aqui com Bíblia no celular, Bíblia no computador, Bíblia impressa, Bíblia de graça aí para quem quiser pegar, e às vezes a gente não lê. Vamos levar a sério, vamos estudar,
Não para a gente sair daqui com um diploma de teólogo, não para dizer que a gente é melhor que ninguém, mas para a gente aprender da palavra de Deus. A gente crê que se você tem dificuldade de ouvir a voz de Deus, lê a Bíblia. Aqui está a palavra de Deus e Ele vai falar com a gente sempre. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado que, mesmo falhos, o Senhor nos chama, mesmo errados, o Senhor nos amou. E mesmo enquanto nós éramos inimigos, o Senhor nos amou, e graças a Deus que o Senhor nos amou, que através do seu amor a gente tem vivido para conhecer o seu Filho. A gente tem, no meio das nossas falhas e dificuldades, vivido para conhecer mais do Senhor através da vida dos nossos irmãos, numa vida em comunidade. A gente ora ao Senhor que essas 3 cartas falem com a gente, que o Teu Santo Espírito abra os nossos olhos para que a gente aprenda, Senhor, enquanto igreja, enquanto comunidade, com o João, que a gente aprenda com os erros tanto dele quanto daquelas igrejas ali que ele escreveu, para que a gente se aperfeiçoe para viver uma vida digna aos Teus olhos, Senhor. A gente sabe que a gente não vai fazer nada para merecer o Seu amor, né? A gente já tem ciência total que a Tua graça foi derramada, é um favor imerecido, que foi através do Teu sangue, mas que a gente não leve isso como uma garantia para viver como quisermos, mas que a gente veja isso, que a gente se constranja no Seu amor e que através desse constrangimento e em amor a gente siga uma vida cristã de verdade, Senhor. A gente ora, a gente agradece por tudo, em nome de Jesus, amém. Eu vou tentar achar. Ainda não.